Bom dia, Raquel. Bom dia, Luiz, Pablo, Sofia. Bom dia a todos que estão entrando aí. Vamos para a nossa aula então, né, turma? Tudo tranquilo, Sofia? E aí, Wanderson? Fala, Pablo. E aí, Wanderson? E aí, meu querido? Você tá bom? Cara, eu tô sem Todd. Se melhorar, vira festa. Só pode, então. Vamos lá, né? O povo tá chegando aí. Bom dia, Luiz. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela, porque hoje eu quero dar muita informação e a gente não pode perder muito tempo, não. Deixa eu colocar aqui na tela certa, que é essa aqui. Bom dia, Wanderson. Bom dia, coração. Tudo jóia? Tudo. O livro de vocês, página 59, famosa 60 menos 1, 70 menos 11. Deixa eu usar aqui. Opa, alguém invadiu meu quarto aqui. Vem cá, bebê. Fala oi pro povo, já que você invadiu o quarto. Fala oi pro pessoal aqui, ó. Fala oi. Oi, neném. Caiu tudo aqui. Destruindo o cenário. Oi, tudo bem? Oi, neném. Como é que eu aguento um trenzinho desse? Vai lá, papai, trabalhar. Não tem como. Vai, dá tchau pra todo mundo. Tchau! Manda beijo. Tchau. Vai. Beijo. Tá bom, já deu. Até Beijão. vontade de ter filho, mas aí... Ai, gente, é muito fofa. Fofura demais Ela pra mim. arrebentou o quarto aqui, entrou mesmo. Deixa eu fechar aqui. Meteu aquela pesada na porta e falou assim, eu vou entrar. Ela Eu vi acha, uns trem caindo. ela acha que eu falo com a parede, gente. Ela é doidinha. Criança, né? Criança é criança. Vamos lá. Eu disse página 59, certo? Deixa eu posicionar aqui. Pessoal, quando a gente pensa em Oriente Médio, a gente pensa em conflito. Quando a gente pensa em conflito, a gente tem que colocar Palestina, árabes, islâmico, judeu, tudo no mesmo bolo. Só que é importante a gente entender, diferenciar o que é o que. Tá certo? Deixa eu só olhar o bate-papo aqui, o que tem para nós. Não É o tá- livro 3. É o livro 3. Galera, o meu chat aqui não está aparecendo. Quando ele quer, ela aparece, sabe? Mas agora não quer aparecer, não. Não, livro 2, não? Não, é o livro 3. Volume Ah, é o 3. 3. Qualquer coisa que vocês tiverem que perguntar, chama no microfone aí. Volume 3, tá aí. Palestina. Palestina é o território de ocupação milenar. A Palestina é uma área localizada entre o Mar Mediterrâneo, na porção oeste, o Mar Morto, no leste, e está, então, entre a África e a Ásia e pertinho da Europa. Tá? Eu estou resumindo, porque eu já falei sobre isso, né? Só estou recapitulando. O que nós chamamos de Palestina hoje não é um país especificamente, é um território onde os palestinos habitavam. Geralmente, esses palestinos são árabes e, a partir do século 7 depois de Cristo, islâmicos. Tá certo? Então, Palestina é uma região que está no Oriente Médio. Árabe é o povo que origina da Península Arábica, aí é uma etnia. Hoje eles ocupam o Oriente Médio e o norte da África, porque a partir do Oriente Médio o Império Turco-Otomano se expandiu até o norte da África. Tem tradições bem definidas, atividades econômicas marcadas pelas condições naturais da paisagem. Por exemplo, você pensa num árabe, você pensa em qual tipo de economia que ele pratica? Você não pensa em nada? Ai, eu penso em Eu só comida. pensava em petróleo. Vender esfirra, quibe, Eu penso em ervas, essas coisas. ervas.
Galera, os Tem árabes, daqueles pão dele, sabe? Aqueles pão que é tipo Pão. fermento o pão e... sírio, É, os árabes aqui no Brasil, eles são comerciantes. Aliás, os árabes são exímios comerciantes, os melhores que existem. Aqui tem a rua, se eu não me engano, General Joaquim Inácio, que eles chamam de Rua dos Turcos. Não sei se você ouviu falar disso aí, Rua dos Turcos. Aquela rua que dá da Praça Bom Jesus até o terminal. Aquela rua reta lá que chega. Galera, eles não são turcos. Turco não é árabe, tá? Turco é da Turquia. Eles são árabes, eles são sírios, são libaneses. Tem consulado do Líbano e da Síria aqui no Brasil, aqui em Anápolis. No tanto que tem desse povo aqui. Aqui tem mesquita, é. No fundo por da isso tem aquela rodoviária tem uma mesquita. mesquita. Sim. Tem uma perto da rodoviária. Da rodoviária. Aqui você não Passava estranha, lá por exemplo, quase todo dia. ouvir nomes como Rado, como Rajar, como Abraão. Daniela. A Daniela tem o sobrenome dela, é a Jar. É descendente Abraão, do eu já árabe, fui também. com certeza. Calisto. Aqui a gente tem Calistópolis, Calistolândia, Munir Calisto. Tem uma calistaiada por aqui. Todos esses são descendentes de Nossa. árabes. E, basicamente, são comerciantes. Tá certo? Então, ó, este povo árabe, ele habita a península, ele é originado da Península Arábica, lugar com predominância de climas desérticos e semiáridos. Os povos árabes falam a língua árabe como língua nativa e são majoritariamente islâmicos. Nas tradições islâmica e judia, os árabes são um povo semita que tem sua ascendência em Ismael, um dos filhos do patriarca Abraão. Galera, na origem de ambos está Sem, que, se eu não me engano, era filho de Abraão. E aí, assim, ó, Sem era pai de Abraão. Sem gera Abraão, Abraão gera o Isaac, que da descendência dele veio o povo judeu, contei a história para vocês, filho da Sara, e gera o Ismael, filho da Agar, que da descendência dele é o povo árabe. Se todos eles têm Sem na ascendência, todos são semitas. Daí o nome semita. Tá certo? Islâmico e muçulmano é aquele que professa a fé islâmica. Tá? Islâmico quer dizer crente. Aquele que crê. Crença monoteísta, que acredita que a lei divina de Alá foi revelada a Maomé. E quando eu falei de Maomé para vocês, eu disse que na religião islâmica, você não pode fazer imagem de Maomé. Vocês viram o professor que foi decapitado na França por causa disso? Agora, semana passada, ele estava dando uma aula sobre liberdade de expressão e mostrou uma charge que tinha Maomé. Lá tem o jornal Charlie Hebdo, que faz essas charges com Maomé, com qualquer um, né? E o pai de um aluno radicalizou, cercou ele na rua e cortou a cabeça dele. Tipo assim, é muito sério isso para eles. Eu jamais vou mostrar a imagem de Maomé em aula, nunca. Sou doido. Acho que não tem necessidade, o senhor não quer morrer, né? Então... Eu mostrei muitas vezes, galera, mas não foi eu que fiz, é do jornal Charlie Hebdo mesmo, só para entender como é que era mais ou menos o jeito do Maomé. Mas se eu tivesse na França, de jeito nenhum, tá doido? Ou num país árabe, né? Mas com todo respeito, porque eu respeito qualquer religião. Inclusive o ateu, que não tem religião nenhuma também, merece respeito. É uma religião relativamente nova, que surgiu no século XV, na Península Arábica, na realidade, século VI, tem que voltar para o prézinho no algarismo romano, né? Século VI, depois de Cristo, na Península Arábica, e se espalhou pelo Oriente Médio e Norte da África. Judeu, galera, ou israelita, é descendente de Isaac, o outro filho do Abraão. O Isaac, segundo a mesma tradição, tem 12 filhos que são conhecidos como as 12 tribos de Israel. E aí, ó, da tribo de Judá, por exemplo, é que veio Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e... Aleluia, irmão. Amém? Então, tribo de Judá é uma das 12 tribos. Com Moisés, por volta de 1250 a.C., o povo judeu volta à Palestina e vive uma certa unidade, até que começar a sofrer perseguições e dispersar pelo mundo afora. Essa dispersão... Oi?
Até a internet tá abençoada aí, O mano. senhor É que tinha tinha travado, travado. aí só nós do nada começou a falar rapidão. Abençoa. Muito rápido. Tá bom. Deve ser praga do Maomé, né? Falei do Maomé aqui. Vixe. Enfim, galera, essa dispersão de judeus que a gente leu aqui, ó, deixa eu voltar então, né? Em 1600 a.C., o povo judeu foi para a região da Palestina, quando eu disse para vocês que fugindo do Egito eles foram para a Terra Prometida, né? Aquela coisa toda. E lá eles se estabeleceram até mais ou menos o ano 70 depois de Cristo, quando ocorreu a grande diáspora, a grande dispersão. Diáspora aqui, ó. Israelense é quem tem nacionalidade ligada ao Estado de Israel a partir de 1948. Nasceu em Israel, é israelense. E aí, a gente tem que entender algumas das tretas que envolvem essa região e esses povos, sobretudo árabes e judeus. E é disso que a gente vai começar a falar agora, de treta. Aliás, pensou em Oriente Médio, pensou em treta, tá? Essas encrencas com eles envolvem principalmente o petróleo, mas também questões religiosas, questões étnicas, questões territoriais e históricas. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta besta para vocês aqui, ó. Quem é que matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Os romanos, né? Judeus? Os dois? Dois. Os judeus? Saíram as três respostas. Eu vou contar a história e você vai me dizer, depois de eu contar a história. Ok? Então vamos lá. Jesus vivia na região da Palestina aí, em o que é hoje é Israel, certo? E lá era uma espécie de estado que o Império Romano dominava. Os judeus viviam lá e foram subjugados pelo Império Babilônico, pelo Império Romano. Tá. Na época do Império Romano, o governador regional era o Herodes. E o prefeito local lá onde Jesus vivia era o Pôncio Pilatos. Era o Pilatos. Jesus me aparece dizendo que ele era rei, porque ele era filho do rei. Jesus dizia: o rei, Senhor Deus, fez tudo, e como filho do rei, eu também sou rei. E Jesus começou a fazer milagres, curar paralíticos, ressuscitar mortos, transformar água em vinho, multiplicar pão em peixe, e começou a ter seguidores. Esses seguidores paravam de ir nas sinagogas, onde os líderes religiosos judeus diziam que o Messias estaria por vir ainda, que esse Messias seria mandado dos céus como filho de Deus para restaurar o reino de Israel, eles estavam subjugados pelos romanos, e me aparece Jesus, né? E aí, acreditava-se que Jesus iria pegar a sua espada mágica, dar um Kamehameha no Império Romano e restabelecer o Império Judaico na região. Jesus levava tapa na cara, oferecia outra face, pregava o amor, pregava a paz, e dizia que ele não veio aqui para guerrear contra ninguém, ele veio para restabelecer o reino dos céus aqui na terra. E que deveria, inclusive, morrer para que o seu sangue expiasse os pecados da humanidade e a humanidade voltasse a ter a perspectiva da salvação. Bom, aqueles judeus mais tradicionais, quando viam Jesus falar isso, ficavam revoltados. Putz, o cara não é o filho de Deus, o Messias que a gente estava esperando. Os líderes religiosos judeus começaram a ter problema com as sinagogas esvaziando, porque o povo estava indo atrás de Jesus. O Império Romano começou a ter problema porque um cara que falava que era rei e a galera seguia ele, podia ser uma ameaça ao Império Romano. Mas quem começa a pressionar o Pilatos para pegar Jesus eram os líderes religiosos judeus. E aí o Pilatos falava assim, mas esse cara não está fazendo mal nenhum, não. Ele está ressuscitando mortos. Ele está ajudando leprosos. Que mal que esse cara está fazendo? Os líderes religiosos, o Pilatos, é o seguinte, se você não agir, nós vamos contar para Herodes, para contar para César, porque a gente só tem um rei, e o rei nosso é César. E o Pilatos ficava assim, meio que com problema em relação a isso. Então ele mandou pegar Jesus. Mandou bater em Jesus. E falou assim, ó, tá aqui. Ele foi açoitado, apanhou,
eu vou libertar ele, porque ele já teve o castigo dele. Não, aí os líderes religiosos crucificam. Eu não vou crucificar esse cara, ele não fez nada, enquanto prefeito da região, né? Aí ele manda Jesus para Herodes, para se livrar do problema. Herodes era o governador. O Herodes faz uma graça lá com a cara de Jesus, gosta dele e manda ele de volta. Fala, não, esse cara aqui é um brincalhão. Jesus volta para Pilatos e a pressão continua. Se você não crucificar ele, a gente vai contar para César. E com medo de perder o posto de prefeito que ele tinha, o Pilatos, então, mandou colocar uma coroa de espinho em Jesus e falou assim, ó, ele já apanhou, já sofreu, tá machucado, tá humilhado, eu vou libertar ele. Não, crucifica-o. Pilatos fala assim, peraí, traz Barrabás. Isso aqui, ó, roubou, matou. Esse aqui é Jesus, cujo crime é falar que é rei. Eu vou libertar um dos dois, quem que vocês escolhem? Aí o pessoal pressionou a falar, solta Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos, então, pede um balde de água, lava a mão e fala assim, ó, eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente, eu não quero ter parte na morte dele. Eu vou mandar para a crucificação porque vocês estão mandando, não eu. Está na Bíblia isso, tá? Você consegue ver isso no Novo Testamento. E aí Jesus foi levado e foi crucificado. Pergunta, quem matou Jesus? Judeus. Judeus. No fundo, galera, o Herodes, o Pilatos, tinha o poder de libertar Jesus e pronto. E quem executou ele foram os soldados do Império Romano. Só que eles argumentam que quem obrigou e não deu muita opção foram os sacerdotes judeus, porque se eles não fizessem isso, eles tinham que enfrentar depois uma revolta popular liderada por religiosos. Com o passar do tempo, Jesus foi crucificado, aquela coisa toda. Nós, cristãos, cremos que ele ressuscitou e tal, né? Mora lá no céu hoje com Deus. Mas, com o passar do tempo, o Império Romano se converte ao cristianismo. E o imperador de Roma, se eu não me engano, Constantino, tá? Enfim, não sou muito bom de história, mas eu acho que foi Constantino. Ele manda, então, perseguir aqueles que mataram o Cristo que eles tanto amavam. E acusaram os judeus. Então, foi uma perseguição de judeu no Império Romano. E o judeu dispersou pelo mundo, então, no ano 70 depois de Cristo, por conta dessa série de perseguições que passaram a acontecer. E aí, essa dispersão dos judeus pelo mundo é chamada de diáspora. Tá? Diáspora, movimento de dispersão de judeus pelo mundo. A região da atual Palestina foi ocupada por diversos povos durante milênios. Babilônicos, assírios, macedônicos, persas, são alguns exemplos. Os judeus ocuparam a região palestina por volta de 2000 a.C., mas devido a uma série de perseguições que ocorreram durante os impérios babilônico e romano, em especial, e essa foi a história que eu contei, sobretudo a partir do ano 70 depois de Cristo, eles acabaram se dispersando pelo mundo, buscando áreas onde pudessem desfrutar de segurança. Esse movimento é chamado de diáspora, tá certo? Pessoal, os judeus se espalharam pelo mundo e em alguns lugares eles viraram pessoas notórias na sociedade. Aqui no Brasil, inclusive, judeus que são notórios na sociedade do Brasil. Luciano Zafir. O Luciano Huck. Luciano Huck. Santos. Silvio Santos. Então, assim, não é muito difícil a gente imaginar quem são eles, onde eles estão. Os grandes banqueiros do Brasil são judeus. Só que tem um detalhe, e eu gosto é do detalhe. Lá na Alemanha, eles também eram destaque, na época do nazismo, em que a Alemanha... Eles sempre perseguidos, hein? Exatamente. Aí o que o Hitler fez? Começou a perseguir judeu. Perseguiu de novo. Perseguiu de novo. Olha só, eles migraram para o leste europeu, Lituânia, Hungria, dedicaram-se a atividades comerciais, também são exímios comerciantes, ao empréstimo de dinheiro a juros, viraram agiotas, viveram em relativa harmonia, até o momento em que começaram a incomodar as elites locais com suas atividades, inclusive na Alemanha. Aos poucos voltaram a ser perseguidos e, por isso, emigraram em direção à Europa Ocidental. Os árabes, por sua vez, foram para a Palestina e ocuparam lá de volta. Desde antes dos judeus chegarem, depois da diáspora, os árabes entupiram a Palestina. Quando você olha em volta da Palestina, tem Síria, Jordânia, Egito, Líbano, ali em volta, exatamente. Mais próximo ali tem Arábia Saudita,
E o que todos esses povos têm em comum? São árabes. Certo? Os palestinos são árabes e os vizinhos são árabes. Os judeus é uma minoriazinha enfiada lá no meio pela ONU a partir de 1947, que compõe o Estado de Israel, e são inimigos de todo mundo. Bom, antes disso, os judeus dispersos pelo mundo, eles tinham o anseio de voltar para a pátria-mãe, de voltar para a terra que Deus prometeu. Esse anseio acabou fazendo surgir um movimento na Europa, no final do século XIX, liderado por um cara chamado Theodor Herzl, um judeu europeu. Esse movimento, chamado de sionista, era um movimento para juntar dinheiro, arrecadar fundos para que judeus do mundo inteiro ricos comprassem terras na Palestina, para fazer com que irmãos que quisessem voltar à Palestina voltassem. Sionismo por quê? Porque a Palestina está nos arredores do monte Sion, na língua deles, e é lá que é a terra prometida. Se Deus prometeu, ninguém pode tirar. Então era um movimento de volta para a terra prometida. Como? Comprando terra dos árabes, que estavam lá, e distribuindo em pequenos pedaços para os judeus. Então o movimento sionista foi isso. Tá certo? A partir de 1918, a Palestina ficou sob domínio britânico. Acabou a Primeira Guerra Mundial, grandes empresas europeias que queriam explorar petróleo no Oriente Médio começaram a intervir politicamente na região, o que despertou o nacionalismo entre os povos residentes. Ou seja, os judeus que estavam lá e os árabes que estavam lá começaram a querer cada qual ser dono do território onde eles estavam. Só que o território era um só, mas eram dois povos. E aí, o que fazer? Bom, galera, aí a gente chega no princípio da treta recente. A ONU, em 1947, qualquer dúvida, pergunta, tá? Eu estou soltando informação que vocês estão calados aí. Qualquer dúvida, pergunta. A ONU, em 1947, pressionada pelos ricos judeus do mundo inteiro, lógico, cria um Estado binacional, israelo-palestino, na região da Palestina. E diz assim, ó, esse Estado é para ser um país só, aonde na parte amarela viverão os judeus, na parte roxa viverão os palestinos. Aí tem um detalhe, e eu gosto, é do detalhe. Cara, basicamente só tinha palestino mandando lá. Só árabe, islâmico palestino. E aí a ONU cria um Estado de Israel com terras majoritariamente amarelas para os judeus. E deixa os palestinos com as piores terras no interior, principalmente onde é desértico. Esses palestinos não gostaram da ideia, não. Os árabes, no caso, né? Os vizinhos, Egito, Jordânia, Síria, também não gostaram nada disso. O fato é que, em 1947, a ONU aprovou o plano de partilha da região, mediante o qual o território foi dividido em dois estados nacionais, o Estado de Israel e o palestino, além de uma zona neutra aqui, ó, que seria Jerusalém. Jerusalém é um problema sério, galera. Por quê? Porque Maomé fez pipi lá. É sagrado para os islâmicos. Jesus Cristo também viveu por aqui. É sagrado para os cristãos. Além disso, existem outros povos ali, como, por exemplo, os armênios, que estão por lá também. O Templo de Salomão, o templo lá da Bíblia, tal, do livro de Números, foi feito aqui. O templo foi derrubado, mas está lá o Muro das Lamentações. Existem igrejas para os cristãos, como a igreja, por exemplo, do Santo Sepulcro, que está aqui. Então, é sagrada para cristão, para armênio, para judeu e para islâmico. Com quem ficaria, então, Jerusalém? Bom, para evitar mais briga, disseram o seguinte, olha, vai ser uma zona neutra, com vigilância internacional. Não vai ser de ninguém, vai ser de todo mundo. Este foi o trato. Mas para os árabes, tem que ser dos islâmicos. Para os judeus, tem que ser de Israel. Sendo assim, não, perdão, isso que eu já li. Com a criação do Estado de Israel em 1948,
um imenso território predominantemente árabe, as tensões se acirraram, porque os árabes mandavam em tudo. Israel deu um pulo na frente. Como Israel percebeu que o pau ia quebrar contra eles, já partiu para cima deles logo, já venceu a guerra logo e passou a dominar tudo logo. Isso foi a chamada Guerra da Independência, tá? A partir do momento em que as hostilidades se agravaram, essa região tornou polo de tensões permanentes e conflitos armados. As rivalidades entre árabes, palestinos e judeus, entre os exportadores e exportadores de petróleo, entre os próprios árabes, que são sunitas e xiitas, e tem a diferença entre eles também, somadas aos confrontos político-ideológicos e entre os estadunidenses e soviéticos, porque era a época da Guerra Fria, fizeram o Oriente Médio um verdadeiro barril de pólvora, tá? Eu vou contar para vocês um pouquinho da evolução desses territórios na Palestina ao longo dos anos. Olha só. Entre 1920 e 1947, a parte alaranjada era de palestinos. A parte avermelhada era de colonos judeus, naquele esquema do sionismo que eu falei. Eles compravam terras, fatiavam elas. Essas terras eram chamadas de kibbutz, tá? Fatiavam em pequenos pedaços e deixavam colonos ir lá viver na terra prometida. Mas, galera, em 47, judeus só ficavam nesse espaço aqui. O outro espaço alaranjado todinho era de árabe. Aí veio a ONU e propôs a divisão, sendo que Israel ficou com essa parte alaranjada e os árabes com a outra parte, a parte roxa. Aí veio a Guerra da Independência. Durante a Guerra da Independência, Israel ficou com tudo e os palestinos ficaram chupando o dedo. Certo? Entre 67 e 88, após guerras como a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, sempre entre judeus e os árabes em volta, Israel ficou com tudo, ocupou um pedaço do Egito, tomou o Golã da Síria, porque Síria e Egito se juntaram contra eles, contra Israel, ocupou Gaza e a Cisjordânia, que era território dos palestinos, e falaram assim, ó, palestinos, vocês podem ficar nesses lugares aí, só que eu que mando. Ninguém entra, ninguém sai, eu vigio todo mundo. Israel chegou a fazer um muro aqui na Cisjordânia, chegou a fazer uma vala para que ninguém saísse de Gaza, não deixa navio atracar, não deixa avião pousar. Então, os palestinos são prisioneiros dentro do próprio território. Tá certo? Entre 88 e 2000, os palestinos confinados nos seus territórios passaram pelo controle civil militar de Israel, odiando o judeu lá dentro. Eles controlam de verdade a faixa de Gaza, sem poder sair, certo? E um pedacinho da Cisjordânia. Atualmente, olha para cá, controle civil palestino. Aqui, na Cisjordânia, aqui mais ao sul. A Cisjordânia está cercada por um grande muro, como se fosse um grande condomínio fechado. E dentro desse grande condomínio fechado, existem condomínios fechados de judeus, que vivem nas melhores áreas, e os palestinos, que são empregados desses judeus, vivem em áreas dispersas na periferia da Cisjordânia. Em Gaza, a gente fala que é controle palestino, por quê? Porque lá só tem palestino mesmo. Só que é fechado, eles não entram nem saem. Tá? Um dos lugares que tem menos casos de Covid no mundo hoje é a faixa de Gaza. Por quê? Porque ninguém entra, ninguém sai, a não ser que o judeu deixe. E Israel controla tudo aqui em volta. Os palestinos querem muito que tenha um Estado palestino, que Israel não se meta nesse Estado. Israel não quer aceitar, por quê? Porque diz que se eles tiverem um Estado, eles vão ter um exército. Se eles tiverem um exército, eles vão guerrear contra Israel, e quer evitar a guerra. Como os palestinos não podem ter um exército, mas querem independência, o que eles fazem? Ataques terroristas. O cara vai para um ponto de ônibus, coloca um foninho no ouvido lá, só que no corpo dele tá cheio de bomba. E quando o ponto de ônibus enche, 6 horas da tarde, naquele ponto do Filósofo ali e tal,
ele detona tudo e mata todo mundo. Ele não se importa em morrer, porque ele acredita que se ele morrer, ele vai ter 40 virgens no paraíso, vai ter potes de ouro no céu, vai ter garantia da salvação dele e da família dele, e está levando o judeu junto, porque o judeu é inimigo. Galera, se você chamar no YouTube, você vai ver cena de ataque terrorista inacreditável. Tem um que uma mulher está num ponto de ônibus, ela pergunta para um judeu assim, quantas horas são? Aí o judeu vai olhar no relógio, quando ele faz assim, ela pega uma faca e parte para cima dele. Claro que ele arranca a arma e dá 752 milhões de tiros nela. E está justificado. Ele estava se protegendo de um ataque terrorista. Tipo assim, lá da Palestina, lá de Gaza, eles conseguem, vindo do Egito, importar alguns foguetes. E jogam foguete em Israel. Aonde? Aonde cair. Dane-se. Quem estiver lá que se proteja. Quando isso acontece com Israel, Israel joga 752 mil foguetes de volta. Na Palestina. Num lugarzinho desse aqui, não tem nem para onde correr. E cada vez que um tem um morto por causa de uma ação do outro, a revolta aumenta, o desejo de vingança aumenta. Mas olha, para vocês não pensarem que é só guerra, houveram tentativas de acordo de paz, como em 79, um acordo mediado pelo Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, aonde... não, 79 não era o Bill Clinton, não, foi outro presidente. O Bill Clinton foi depois. Mas, enfim, os Estados Unidos tentam mediar Mas o que acordo. os Estados Unidos têm a ver com isso? Olha, na realidade, quem sempre deu respaldo para Israel naquele lugar ali foram os Estados Unidos. O Trump acabou de reconhecer Israel como Jerusalém como capital de Israel. Só que os democratas, diferente dos republicanos do Trump, eles tentam estabelecer acordo de paz para que eles deixem de estar no raio de ação dos terroristas árabes, dos terroristas islâmicos. E muitas vezes, alguns líderes dos Estados Unidos querem a paz lá mesmo, querem acabar com essa encrenca. Enfim, galera, deixa eu contar essa história aqui para vocês. Professor, mas também não é porque os Estados Unidos quer... Porque lá é uma região muito rica. Também não seria porque os Estados Unidos quer, tipo, um pouco para investir e tal? Assim, eles já têm essa perspectiva em Israel, que é aliado. Já tem na Arábia Saudita, que é aliado também, e é onde mais tem petróleo. Eles se metem na vida do Iraque, conseguiram lá que o Saddam Hussein fosse executado, e também têm acesso ao petróleo iraquiano. Estão tentando interferir hoje na Síria, no Irã. Tem um pouco disso também. Eles querem aliados geopolíticos no Oriente Médio. Mas a Palestina nunca vai ser aliada dos Estados Unidos, vocês vão convir comigo. Por questões históricas, né? Por revolta, por revanchismo. Muitas vezes, os democratas, quando estão no poder nos Estados Unidos, eles têm uma postura mais diplomática e menos da guerra. Os republicanos não. Esses têm uma postura mais da guerra e menos diplomacia. Eles querem se impor pela dor, pelo temor. Os democratas, eventualmente, querem se impor pelo amor. Só que, claro, dentro do padrão estadunidense de ser, né? É o amor, mas se precisar, solta a chibata. Mais ou menos assim. Então, olha só. Em 79, foi feito o primeiro acordo, mediado pela Casa Branca, onde o que foi acordado foi o seguinte. O Egito reconheceria o Estado de Israel, e Israel devolveria o Sinai para o Egito. O Sinai é isso aqui, ó. Olha a setinha que Israel tinha tomado do Egito. O deserto... Quando eu li esse trem de sinal, eu pensei que era sinal de telefone. Não, Sinai. Sinai é o deserto que o povo judeu levou 40 anos para atravessar, para sair do Egito. Sinai não é um monte? Sinai. Não, Sinai é um deserto. Não é aquele monte que Jesus vai lá rezar? Eu imagino que o monte é Sion. Não tenho certeza, não. Mas Sinai é o nome do deserto do Egito. Pode ser que tenha nome de algum monte com nome de Monte Sinai também. Aí eu não sei, mas pode ser. Pessoal, deixa eu contar para vocês qual que foi a consequência desse acordo do Egito Islâmico com o Estado de Israel. Olha só. Em decorrência desse acordo, o mundo árabe rompeu relações com o Egito. O Anwar Sadat, que foi o cara que fez o acordo, não chegou a ver a tropa
de Israel saindo do Sinai. Por quê? Porque ele foi assassinado por muçulmanos no Egito, porque ele foi considerado um traidor. O cara assinou um acordo de paz, levou um tiro na cabeça porque foi chamado de traidor. Em 82, Israel cumpriu o acordo, devolveu a Península do Sinai aos egípcios. Enfim, hipocrisia, né? Ele que foi traidor. Né? Devolveu o Sinai para os egípcios e os dois países hoje têm relações diplomáticas. Tá? Por causa desse acordo, os dois chefes de Estado ganharam o Prêmio Nobel da Paz na época. Aí agora sim, o Bill Clinton, tá? Um novo acordo foi proposto em 1993. Só que agora, galera, com a autoridade palestina, o Yasser Arafat, e a autoridade judaica da época, o Yitzhak Rabin. Vou contar para vocês qual que foi o resultado desse acordo de paz aqui, ó. O Rabin levou um tiro na cabeça de um judeu. Rabin era judeu. Porque ele apertou a mão do palestino e fez acordo de paz. Ele foi assassinado. Entrou no lugar dele um cara O chamado... povo também não ajuda, né? O povo, eles não querem paz. Por que Né? O povo tem. Entrou no lugar dele o Benjamin Netanyahu, que é esse que está até hoje. Tá? Ele saiu, entrou de novo. O Netanyahu hoje está sendo acusado de corrupção e está sofrendo processo de impeachment. O Netanyahu desmanchou o acordo de paz que foi feito. O Arafat, ele largou movimento armado, virou diplomata, passou a ser respeitado, chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz também. Só que o Arafat, ele ficou confinado por Israel num palácio lá onde ele vivia. Ele foi proibido de sair porque ele não controlava os palestinos. Aí ele ficou doente. Aí ele foi para a França tratar. Lá ele morreu. Deu tchauzinho assim na janela do avião, foi a última imagem dele. Na França ele morreu. Agora, galera, recentemente descobriram que ele foi envenenado com radiação. Ele foi assassinado. Aí assim, ó, quem é que matou o Arafat? Os islâmicos radicais dizem que foram os judeus. Os judeus dizem que foram os islâmicos radicais porque ele fez acordo de paz. Ninguém vai saber quem matou o cara. O fato é que envenenaram ele com, se eu não me engano, arsênio, que é um elemento radioativo, e colocaram na comida dele. Aí vendo. Olha só, o Acordo Provisório de Oslo, 93, esse aqui, influenciou a criação da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, que seria como se fosse o presidente da Palestina, embora a Palestina não seja um Estado, tá? E concedeu aos palestinos uma administração semi-autônoma na faixa de Gaza. Então, lá eles podem organizar o que eles arrecadam lá sem que Israel se meta e escolher os seus governantes. A faixa de Gaza, só para você ter uma noção, ela é uma região que está na fronteira com o Egito e tem 45 quilômetros de comprimento e 10 de largura. Galera, é menor do que Anápolis. A faixa de Gaza, que a gente ouve falar na televisão direto, é menor do que Anápolis. Tá? Sendo que de largura, ela é menor do que do centro no Filóstro. É um lugar muito pequenininho. Não conta com recursos naturais. Sua população é estimada em 1,5 milhão de habitantes, fazendo com que seja uma das áreas de maior densidade demográfica do mundo. Você pega a população de Goiânia e enfia num lugar menor do que Anápolis. Essa é a faixa de Gaza. Em 2013, rolou outra tentativa de acordo de paz, só que a persistência de ocupação israelense nos territórios... Apedrejaram o cara que foi tentar fazer acordo de paz também. Mais ou menos isso. Houve uma nova tentativa de acordo de paz, só que existe desconfiança entre palestinos e judeus, e essa paz parece que é algo cada vez mais distante. Tá? Desde março de 2018, palestinos protestam na fronteira de Gaza, consideram que é direito deles voltar às terras de onde eles foram expulsos. Israel dizem que não, que é deles mesmos. E para mim encerrar essa aula, falta menos de 1 minuto, eu tenho que contar para vocês que a mais nova treta do esquema aí é que os Estados Unidos, com o Trump, reconhecem Jerusalém como capital de Israel. E isso acirra os ânimos, porque é combinado que o lado ocidental é de Israel, o lado oriental é dos palestinos e ninguém mexe, porque tem mesquita. Vai ser apedrejado. Só Deus sabe o que vai acontecer aqui. Turminha, eu vou ter que parar por aqui, infelizmente, porque o nosso tempo está acabando.
Quero demais agradecer vocês pela participação, pela atenção. Vocês são 10, viu? Vocês moram no meu coração. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O Abraço. Trump tchau. é o próximo Um que vai abraço, levar uma obrigada. bala na cabeça. Tchau, tchau. Certeza. Beijo, beijo, beijo.